Pessoal, vai um auxílio aí para vocês no estudo dos logaritmos, tá? Para a prova. Eu estou resolvendo as questões que estão no slide aqui, até por uma questão já de facilidade de espaço para poder responder. Então, aqui é o seguinte, é um exemplo de logaritmo no qual você tem um log de 2, você tem um log de 3, eles estão valendo respectivamente um vale m, outro vale n, e você quer calcular esse log aqui em função dessas duas letras, m e n, tá? Então você pode observar que aqui você tem um log de base 10, aqui você está na base 10 também, e aqui você está na base 48. Então isso é uma questão típica de mudança de base de logaritmo. Você pode observar que vai ser necessário aplicar uma propriedade aqui de mudança de base para que você possa executar então o cálculo do restante do log. Então no primeiro momento a gente está fazendo esse procedimento. Então o log de 72 na base 48 vai se transformar em log de 72 sobre o log de 48. Então, aqui aplicando a propriedade de mudança de base. Tá? Bem, observe que a base aqui, como é base 10, então eu vou optar por manter a base 10, que é exatamente quando a gente não precisa escrever a numeração aqui. Tá? Então, fazendo esse procedimento, observe que a gente tem aqui agora o número 72 e o número 48. Esses dois números, quando fatorados, então lembra que existe o procedimento de fatoração. Deixa eu voltar aqui, desculpa, foi adiante. E 72 fatorado, como vocês já sabem, vai gerar um procedimento, né, de divisão, onde aqui você vai ganhar, por exemplo, o 36, e por 2 você vai ganhar o 18, por 2 você vai ganhar o 9, que a partir de aqui só divide por 3, tá? E vai dar o próprio 3, e por 3 vai dar 1. Observe que eu vou ter aqui 1, 2 a terceira, né, o 2 ao cubo. Então, log de 72 corresponde a log de 2 ao cubo. E observe que aqui eu tenho também o 3 ao quadrado. Então, vezes 3 ao quadrado. Do mesmo modo, eu posso fazer o 48. Tá? Então, log de 48. Como é que ficaria o 48? Deixa eu subir um pouquinho aqui para a gente poder pegar toda a extensão dele. Então, por 2 eu tenho 24. Por 2 eu tenho 12. Por 2 eu tenho o 6. Por 2 eu tenho o 3 e por 3 eu tenho o 1. Aqui eu vou ter então o 2 elevado à quarta potência e o próprio 3. Então eu tenho que o log de 48 corresponde ao log de 2 elevado à quarta potência vezes o 3. Tá? Observe que aqui a gente tem um produto de dois termos. Ó. Você pode observar que aqui eu tenho um produto, isso aqui é uma multiplicação. Então, como eu tenho uma multiplicação, eu posso aplicar agora uma propriedade de log que envolve o produto de dois termos. Então, fazendo essa propriedade, eu vou ter que isso vai ficar o log de 2 ao cubo somado. Então, observe que quando eu tenho um produto de dois termos, eu tenho uma soma de logs, somado com o log de 3 ao quadrado. De forma análoga, eu tenho aqui embaixo o log de 2 elevado à quarta mais o log de 3. Observe que eu mantive a mesma base, porque a propriedade solicita isso. Tá? E aí agora a gente vai aplicar uma nova propriedade. Vou colocar aqui agora a igualdade. Ó, tá? O que é que acontece com esse expoente aqui? Ó? Lembra, quando eu tenho esse expoente aqui, esse expoente pode vir para frente do log. Então eu vou ter 3 log de 2, assim como o 2 também aqui no expoente vai vir para frente do log, mais 2 log de 3. Isso aqui sobre, de forma também ó, parecida aqui no 4, 4 log de 2 mais o próprio log de 3. Bem, fazendo agora as substituições, ó, lembrem que log de 2 vale m e log de 3 vale n. Então, fazendo as trocas, nós temos 3m, ou 3 vezes m, mais 2 vezes n, ou seja, 2n, sobre 4m mais n. Então, nesse caso, observe que essa soma ela não pode ser executada porque nós temos termos diferentes, né?
de forma também parecida aqui, não há possibilidade aqui de fazer qualquer simplificação. Então, na verdade, nós temos o resultado final como sendo essa fração aí que resultamos nesse cálculo, tá bom? Então, observe que esse tipo de cálculo acaba envolvendo uma série de propriedades e você vai ter que estar atento a todas elas para poder fazer tudo certinho. Ok? Então, vamos para a próxima. Bem, aqui você tem agora uma outra equação logarítmica. Tá? Lembrando que essa equação aqui se difere do outro processo, porque na verdade tem uma igualdade, então isso já vai identificando o fato de ser equação, quando tem uma igualdade. Lembrando que na equação existe uma condição de existência, tá? Aqui nesse caso só envolve o próprio x, então a gente pode dizer que o x aqui tem que ser um valor maior que zero, né? Então, consequentemente, já é a própria condição de existência. E aqui você pode perceber que existe uma soma de logaritmos. Esses logaritmos não apresentam a mesma base, tá? Então, como eles não têm a mesma base, eu não vou poder aplicar a propriedade de produto dos logaritmanos, porque na verdade as bases são diferentes, tá? Então, uma forma de você aplicar uma propriedade aqui seria, então não está na mesma base, eu vou tentar fazer com que eles se transformem em uma base comum. E é isso que normalmente é feito quando a gente tem problemas como esse, quer dizer, a base não está equivalente, então eu não tenho muito o que trabalhar, eu tenho que buscar uma base comum para ver o que eu posso fazer. Então aqui nesse caso eu vou aplicar então a propriedade de mudança de base. Então eu tenho log de x sobre log de 2 mais log de x sobre log de 4. Observe que eu estou aplicando a propriedade em cada um dos logs, tá? Mais log de x sobre o log de 8 mais o log de x sobre o log de 16. E isso aqui tudo é igual a 25 sobre 4. Observe que nesse caso aqui, o log de 2, log de 4, log de 8 e log de 16, eles têm uma maior facilidade de serem resolvidos se você escolher uma base 2. Então, se eu escolher a base 2 aqui, eu tenho que adotar a mesma base em cima. Então, observe que eu vou adotando a base 2 como padrão. E assim, eu vou ganhar o quê? Observe que nesses denominadores aqui, eu vou ter o log de x na base 2 de 1, porque o log de 2 na base 2 é 1, mais o log de x na base 2 de 2, porque o log de 4 na base 2 é 2, mais log de x na base 2 sobre o 3, porque o log de 8 na base 2 é 3, mais o log de x na base 2 de 4, porque o log de 16 na base 2 é 4. E isso é igual a 25 sobre 4. Aqui então você tem um problema na qual antes você tinha uma série de logaritmos que você não poderia identificar, um elemento comum, e agora você percebe que existe um único termo incógnito, que é exatamente aqui, ó, o nosso x na base 2. Tá? Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso optar por uma transformação dessa expressão em uma equação mais simples, atribuindo esse log de x na base 2, tá? O log de x na base 2 a uma outra letra do tipo a, por exemplo, tá? Então eu teria a sobre 1 mais a sobre 2 mais a sobre 3 mais a sobre 4, que é igual a 25 sobre 4. E aí eu teria uma necessidade de fazer uma resolução dessa equação na incógnita a. E aqui observe que um problema como esse eu tenho que calcular o MMC. Nesse caso, o MMC aqui mais apropriado seria o 12. Então, se eu fizer aqui o 12, eu vou fazer dos dois lados a igualdade, tá? Então, 12 é igual, aqui eu vou botar o 12. Então, começando aqui 12 por 1, eu vou ter 12. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes A, eu vou ter 12A. 12 dividido por 2
eu vou ter 6 multiplicado por A mais 6A. 12 dividido por 3, eu vou ter 4. 4 vezes A mais 4A. 12 dividido por 4, eu vou ter 3. 3 multiplicado por A mais 3A. 3A. E aqui o 12, né? Do outro lado, ó, fazendo 12 aqui dividido por 4, eu vou ter 3. 3 vezes 25, eu vou ter 75. Eliminei aqui o meu MC. E agora tenho como resultado da minha equação a soma de 12A mais 6A mais 4A mais 3A, que vai ser equivalente a 25A, que é igual a 75. Fazendo aqui a resolução, eu tenho 75 dividido por 25. Então, a conclusão é que meu A, na verdade, vale o número 3. Como eu fiz no início aqui, o A valendo log de x na base 2, eu vou desfazer aqui agora. Então, eu tenho que A vale log de x na base 2 e que isso está me dando o valor de 3. Consequentemente, pela definição de logaritmo. Então, lembra que existe aquela definição de logaritmo super importante aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso afirmar que 2 elevado a 3, tá, é igual, então 2 elevado a 3, ó, é igual ao nosso logaritmando. Então, é igual ao x. Ou seja, x aqui. Ou seja, o x é igual a 8. Como o x é 8 e a condição é que o x seja um valor maior do que 0, então nós temos uma solução final aqui no nosso logaritmo, ok? E, consequentemente, a solução da equação que está sendo solicitada aí. Então, vamos lá, mais uma. Novamente nós temos, esse aqui eu já fiz em algumas turmas aí, eu acredito que vocês devam lembrar em relação a logs, que tem numerações decimais aqui, e são dados outros valores, na qual você tem que fazer uma manipulação que envolva esses tais números 2 e 3. O log de 15 é um destes, né? O log de 15 pode ser escrito, né? Posso escrever o log de 15 aqui como sendo um log, observe que ele está na base 10, um log de 3 vezes 5, tá? Consequentemente, esse 3 ele já aparece aqui, ó, já vai ter uma utilidade aqui o log de 3, mas esse 5 aqui, como eu não tenho log de 5, fica meio complicado, então eu já estou tendo que fazer uma outra modificação no sentido de encontrar alguma relação entre 2 e 3. Aqui nesse caso, o mais apropriado seria 3 vezes o 5 corresponde ao 10 dividido por 2. Então eu tenho isso aqui. Ó. Tá? Bem, se eu aplicar as propriedades operatórias aqui, eu vou ter que log de 3 vezes 10 sobre 2 corresponde a log de 3 mais o log de 10 sobre 2. Consequentemente, como aqui é uma fração, eu também posso aplicar a mesma propriedade operatória. Então, eu tenho que é log de 3 mais, na verdade aqui vai ser uma subtração, tá? Então, aqui eu vou envolver um parênteses, só para a gente não esquecer desse detalhe. O log de 10 menos o log de 2. Bem, eu vou tirar do parênteses aqui, nós temos que log de 3 mais, esse mais com esse número não vai mudar o sinal, então vai ter log de 10, e esse mais com esse menos vai permanecer o menos, tá? Menos log de 2. Então, como aqui eu tenho log de 3, que vale 0,48, o log de 10, lembrando que a base aqui é 10, então pela propriedade, log de 10 na base 10 é 1, menos o log de 2, que nesse caso corresponde ao 0,3. Então, resultado total aqui eu tenho 0,48 mais 1,48, 1,48 menos 0,3 eu vou ter 1,18, que é a resposta que nós estamos buscando nesse problema aqui, tá? Existe uma variação dessa mesma questão, se você escolhesse ou optasse por fazer, por exemplo, o log de 15, em vez de você fazer 3 vezes 5, você poderia fazer ele assim, ó, log de 30 dividido por 2, tá? Então, aqui daria para fazer também, porque observe que aqui, ó, eu poderia separar log de 30, na verdade, é 3 vezes 10, então ficaria 3 vezes 10 dividido por 2. Se você fizer a mesma relação aqui, ó, quer dizer, fazer a mesma continha, aplicando as propriedades,
Então, você vai chegar ao mesmo resultado que nós temos aqui, 1,18. Então, fica aí uma sugestão também, uma outra possibilidade de solucionar esse mesmo problema, só que usando, no caso, a divisão aqui de 30 por 2. Tá bom? Então, vamos ao próximo aí. Bem, aqui nós temos outro problema, novamente relacionado àquela questão da mudança de base. Então, não tem outra alternativa. Você tem que buscar encontrar aqui uma relação, né? Alguma expressão, algum cálculo que você consiga desenvolver o tal log de 245 na base 35. Como foi dado esse log de 875 na base 7, então você tem que entender que isso aqui é o seu ponto de partida. Então, quando eu estou analisando isso, eu vou observando logo esse detalhe. O log de 875 na base 7 sendo igual a A, ele pode estar fazendo uma configuração aqui. Então, observe que novamente essa numeração, né? Então, eu vou primeiro envolver uma mudança de base, log de 875 sobre log de 7. Então, isso aqui é igual a A. O log de 875, ele na verdade, o 875 eu posso estar fatorando ele. Então, lembrando que aquela fatoração lá, 875 fatorado. Eu não vou ter espaço aqui, então eu vou colocar só o valor fatorado já. O 875 aqui corresponde a seguinte número, seria o 5 ao cubo, tá? Vezes o 7. Então, se eu fatorar 875, eu vou ter esse fator aqui. Então, se eu fizer a aplicação disso, eu vou ter log de 5 ao cubo vezes 7 sobre o log de 7, e isso é igual ao valor de A. Então, observe que eu estou fazendo aqui uma simplificação, aplicando propriedade, né, operatória aqui. Novamente, eu tenho a necessidade de fazer a aplicação de propriedade. Então, agora eu vou fazer a propriedade da soma aqui em cima. Então, eu vou ter log de 5 ao cubo mais log de 7 dividido por log de 7, que é igual ao A. Então, aqui, esse expoente vai para frente do log. Então, eu tenho 3 log de 5 mais log de 7. Se você observar, isso aqui vai ter uma proporção envolvida. Quer dizer, esse número daqui pode ser igual ao produto desses outros dois. Então, eu vou logo fazendo essa aplicação, porque eu estou sem espaço aqui no meu slide, tá bom? Então, 3 log de 5 mais log de 7, na verdade, vai ser igualado a A vezes log de 7. Ok? Bem, observe que aqui você tem uma equaçãozinha, né? Uma equaçãozinha numérica, uma expressão numérica, na verdade. Essa expressão, a gente pode fazer algumas manipulações aqui dela, de modo que você possa isolar uma das variáveis aqui. Então, eu vou colocar, na verdade, o log de 5 em função do log de 7. Então, olha como vai ficar. Eu tenho aqui, por exemplo, que 3 log de 5 é igual a log de 7 menos o log de 7. Está vendo que esse log aqui eu passei e mudou o sinal. Esse A aqui que está multiplicando o log de 7, ele pode vir para o expoente. Então eu vou ter 3 log de 5 igual a log de 7, tá? Elevado ao Azinho aqui. Ó. Esse Azinho ele voltou para ser expoente. Menos o log de 7. Observe que aqui eu tenho uma subtração de logs. Então, eu posso ter log 3 log de 5, que é igual a log de 7 elevado a A sobre 7. Ok? Porque é uma divisão, eu posso aplicar uma propriedade e virar uma subtração de logs. Então, observe que ele vira um log só, né? Então, aqui ainda dá para fazer mais coisas. Ou seja, se você tiver aqui 3 log de 5 igual a log, agora aplicando uma propriedade de potenciação, 7, aqui eu tenho A, aqui eu tenho 1, o expoente 1, então aqui eu tenho 7, onde tenho A menos 1. E por fim, eu tenho que log de 5 é igual a log de 7 elevado a menos 1
sobre tudo isso aqui, ó, sobre o 3, porque o 3 que estava multiplicando esse log, passei para lá dividindo. Então, observe que eu tenho que guardar esse valor aqui. Ó. O log de 5, na verdade, vale o log de 7 elevado a menos 1, dividido, tudo isso dividido por 3. Então, esse valor eu vou guardar aqui por alguma necessidade futura aqui, quando eu for aplicar o outro cálculo de log. Vou dar uma separada aqui, tá? E aí vamos agora trabalhar em cima desse outro. O log de 245, também eu vou aplicar a mudança de base. Então, eu vou ter aqui log de 245 dividido por log de 35. Tá? Do mesmo modo, se eu pegar o 245 e fatorar, eu vou ganhar ele, ó, o mesmo esqueminha, tá? 245, fatorado e tal. Eu vou ter o equivalente aqui a 7 ao quadrado vezes 5. Então, aqui eu tenho que log de 245 é log de 7 ao quadrado vezes 5. E embaixo eu tenho que é log 35 é mais simples, né? 7 vezes 5. Então, dando continuidade aqui, eu tenho. Aqui, aplicando a propriedade, eu tenho log, tá, de 7 ao quadrado mais log de 5. E aqui embaixo eu tenho log de 7 mais log de 5 também. Aqui esse 2 ele vai para frente do log, então eu tenho 2 log de 7 mais log de 5 sobre o log de 7 mais o log de 5. Observe aqui, nesse caso, que o log de 5 corresponde a uma expressão. O log de 5 corresponde a log de 7, a elevado a menos 1 dividido por 3. Então, eu vou trocar ou substituir isso aqui. Tá? Observe que aqui, nesse caso, esse 2 na verdade, aqui eu posso ter, até melhor deixar ele aqui, porque eu vou fazer uma aplicação de propriedade e será interessante manter ele aqui. Deixa eu ver. Pode ser. Esse log aqui eu posso deixar aqui em cima. Mas isso é opcional, tá? Depois que você fizer a substituição, você vai observar isso. Então, eu tenho log de 7 ao quadrado de 7 ao quadrado. Aliás, eu vou deixar ele aqui mesmo. 2 vezes log de 7 mais. Aí eu vou substituir agora log de 5. Log de 7 elevado a menos 1 sobre 3, tá? Dividido tudo isso por log de 7 mais, de novo, o log de 5 vale log de 7 elevado a menos 1 sobre 3. Então, aqui é o seguinte, esse 3 ele é um denominador. Então, eu vou ter que fazer o MMC dele aqui para poder eliminar esse denominador. Observe que é o mesmo denominador. Então, esse 3 aqui, ele vai acabar multiplicando esse termo, 2 log de 7. Se ele for multiplicar, então eu vou ganhar o seguinte, eu vou ganhar 3 vezes 2, 6 log de 7 mais 3 dividido por 3 vai dar o próprio 1, então só repete log de 7 na base elevada a menos 1, ambos, né, na base 10 aqui, sobre, fazendo o mesmo procedimento aqui com 3, eu vou ter 3 vezes esse log de 7, eu vou ter 3 log de 7, tá? Mais o log de 7 elevado a menos 1. Observe que aqui, esse denominador, quando aplicado dos dois lados, como eu fiz aqui o MMC aqui embaixo, o MMC aqui em cima, e ambos estavam divididos por 3, quer dizer que eu tinha uma divisão por 3 e tudo isso aqui dividido por 3. Eu pude eliminar esse denominador aqui para facilitar o meu cálculo. Então ele na verdade não aparece mais, tá? Eu já deixei direto aqui sem o denominador. Então agora aplicando uma propriedadezinha aqui eu vou ter log de 7, olha o 6 aqui estava multiplicando, vou passar ele para cá, ele vai vir virando expoente aqui, elevado a 6
mais log de 7 elevado a menos 1. E aqui eu vou ter log de 7 ao cubo mais o log de 7 a menos 1. Tá? Aqui nesse caso eu vou ter que fazer uma simplificação que é a seguinte. Observe, eu vou ter log. Como aqui é uma soma de logs, eu vou fazer um produto deles. Então eu vou ter log de 7, manter a mesma base. Aqui eu vou somar os expoentes, porque a base vai ser 7, tá? Então vai ficar 7 vezes 7 elevado a sexta vezes 7 elevado a menos 1. Então vai ficar 7. Esse 6 aqui vai somar com esse número, vai ficar a mais 5. Tá? E aqui embaixo, fazendo o mesmo procedimento, eu tenho um log de 7. O 3 vai somar com esse 2, vai ficar a mais 2. Aqui. Bem, então chegamos a esse log aqui. Como é que eu vou definir agora o final disso? Observe que esse valor aqui de A mais 5, A mais 2, eles estão nos expoentes desses logs. Então eu poderia colocá-los na frente desses logs, vezes log de 7, e o A mais 2, vezes também o log de 7, tá? Então, com isso, eu poderia simplificar o log de 7, então, concluindo que o resultado final desse log de 245 na base 35 equivale a A mais 5 dividido por A mais 2. Como esses cálculos aqui não dão para ser simplificados, então isso é o nosso resultado final e é isso que nós precisamos chegar. Então, observe que esse logaritmo aqui ele é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas no geral dá para ser feito por conta das propriedades operacionais. Deixa eu ver, tem um último aqui. Esse também dá para resolver só por propriedades. Esse aqui não é muito difícil por conta das propriedades que foram apresentadas aí. Também não. A base é 10, a base é 10, a base é 10. Todos têm a mesma base, então já não tem mudança de base. Aqui nós temos logaritmandos que são frações. Então eu tenho aqui o log de 2 sobre 3 vezes 3 sobre 4 vezes 4 sobre 5. Se você observar aqui, ó, você vai ter então, aqui um produto. Tá? Essa reticência vai indicar a sequência. Eu vou ter até 19 sobre 20. Se você observar essa sequência em cima aqui, vai de 2 até 19. E se você observar aqui embaixo, você vai de 3 até o 20. Então, se você fizer uma pequena simplificação, você pode perceber que você vai ter aqui ó, um log de 2 vezes. Imagina que eu faça aqui uma separação dessa sequência que vai de 3 vezes 4 vezes 5 até o 19, até o próprio 19. Tá? Vou botar uma reticência aqui, até o próprio 19. E aqui eu faço de forma similar uma simplificação do tipo 3 vezes. Então aqui, ó, observe que eu comecei do 3 vezes 4 vezes 5 e eu vou até o 19 também. Então, só que indo até o 19 aqui, eu tenho ainda o 20 que fica fora aqui da sequência, porque ele vai multiplicar o 20 né, na última multiplicação. Então, esse termo aqui, ele na verdade, essa sequência de produtos, ele pode ser simplificado com essa sequência, porque isso representa a mesma numeração. Então, eu ganho um log de 2 sobre 20. Ou seja, sobrou 2 aqui no numerador, sobrou 20 aqui no denominador. Simplificando, eu tenho que isso aqui é log de 2 sobre 20. Repetir novamente. Log de 1 sobre 10. Simplificando, tá? O 2 por 2 e o 20 por 2. Então, isso aqui dividindo por 2, eu vou ganhar essa expressão. Esse 1 sobre 20, 1 sobre 10, eu tenho que isso aqui é log de 0,1. E como vocês já viram, logaritmos decimais, já que a base aqui é 10, ó, o resultado é simplesmente o número menos 1. Então, aqui como é 0,1, eu tenho menos 1. Lembrando que isso aqui tem a ver com aqueles logaritmos de base 10, né? Ou seja, equivalente, isso aqui também é equivalente a você pensar assim, ó, log de 10 elevado a menos 1. Como isso aqui é na base 10, tá vendo? A mesma base, então automaticamente o resultado é o expoente aqui do meu logaritmo. Bom,
Então, fica aí essa dica. Eu acho que esses 5 exercícios já dão uma boa base dos cálculos que são relacionados aqui através do logaritmo. Tá? Observe que alguns são mais simples, outros são mais difíceis, e assim realmente é na prática que você vai percebendo todas essas dificuldades. Ok? Então,